quero tomar como base na minha homilia Isaías capítulo 6, verso 1 ao verso 13. Amém? Isaías capítulo 6 é um capítulo muito conhecido, mas eu queria que você entendesse a dimensão que esse texto tem. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, e 2 cobriam os pés, e 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do linear se moviam, a voz que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo, melhor dizendo, na mão uma brasa viva, que tirara do altar como antenais, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que com ela tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A que há de ir por nós? Então ele disse: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais, vede e não percebais. Torne insensível o coração deste povo, para endurecer-lhes os ouvidos e fechar-lhes os olhos, para que não venham a ver e com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converte e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fique sem habitantes as casas, e sem moradores, e a terra seja toda assolada. E o Senhor afasta dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas ainda fica a 10ª parte dela, tornará-se destruída, como terebito e como carvalho, dos quais depois de derribada ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém? Queridos, esse texto, nos meus longos caminhada espiritual de mais de 20 anos, já li esse texto várias vezes, já preguei várias homilias em cima desse texto, mas eu nunca havia percebido a dimensão da gravidade que tem esse texto. E eu queria encontrar não outras verdades, porque as verdades do Evangelho são eternas, mas nós esmiuçarmos, dissecarmos mais os textos que nós estamos lendo e vermos a grandiosidade e a gravidade que nos implica naqueles textos. E a gente começa vendo o texto, a seguinte verdade, em que Isaías tem uma visão, a partir da morte do rei Uzias. Ali ele se enxerga-se que era um homem realmente impuro, um homem pecador, um homem desgraçado, um homem digno da graça de Deus, e com certeza convivia num povo também impuro, mas aí Deus o purifica, e quando Deus o purifica, meus queridos, Deus o chama para uma missão. E aí nós poderemos pensar: qual a missão que Deus deu a Isaías? Qual foi o mandato, qual foi de fato a comissão que Deus designou a vida daquele profeta? E a primeira coisa que vem à nossa mente é que Deus mandou o povo se converter. Que Deus diz: vá lá, prega o Evangelho e faça o povo se converter. Mas isso não é verdade. O texto não nos diz isso. O texto diz que Deus mandou realmente trazer a mensagem para o povo,
mas para o povo não enxergar mesmo tendo olhos, não ouvir mesmo tendo ouvido, não ser sensível mesmo tendo coração. E parece até uma coisa antagônica, parece até uma coisa estranha frente ao Evangelho. Por quê? Porque a gente tem em mente, Jobson, que a gente prega o Evangelho para as pessoas automaticamente serem salvas. A gente a princípio pensa que quando nós pregarmos o Evangelho é de forma obrigatória produzir salvação na vida das pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa a você, que o Evangelho, a Bíblia diz que a mensagem da cruz, a mensagem da palavra de Deus, ela é uma faca de dois gumes, ela tem uma missão tanto para cortar no sentido de salvação como de condenação, ou seja, as pessoas vão ouvir, a Bíblia diz que ouçam ou que deixem de ouvir, elas vão de entender a palavra. Agora, uns vão de entender para a salvação, infelizmente outros entenderão para a perdição. Mas por que de fato entenderão para a perdição? É isso que de fato nós vamos procurar tentar compreender à luz desse texto e à luz da Escritura em outros contextos. Analise, meus amados, comigo o verso 9, vamos lá. Qual foi a ordem de Deus? Vai. Deus foi incisivo. Ele sabe a quem há de enviar, a quem há de ir por mim, a quem enviarei? Eles, eis-me aqui, envia-me a mim. E qual foi a resposta de Deus? Bem curta. Simplesmente o quê? Vai. Vai, agora vai fazer o quê? Vai, diz o povo, convertei-vos. Vai, diz esse povo o quê? Ouvi de fato e não entendeis. Verdes em verdade, mas não percebeis. Ou seja, olha a complexidade que isso nos traz. Como é que Deus nos levanta e diz, vá, e diga a Sumé. Lembra, semelhante o que ele fez com Moisés? Vá, diga a Faraó, que deixa o povo ir. Agora eu quero dizer uma coisa. Tu vai, mas antes de tu chegar lá, eu já vou endurecer o coração de Faraó. E Faraó não vai deixar ir, porque eu estou endurecendo o coração de Faraó. Para o quê? Para ser glorificado na vida de Faraó. Meus amados, Deus faz coisas em nossas vidas. Deus faz coisas que nós não compreendemos. Deus faz coisas que nossa mente dá um nó. E a gente diz, como Deus permitiu isso? Mas Deus, em sua soberania, Ele tem interrogações, Ele tem questionamento, que nós batemos os quatro cantos e nós não encontramos resposta. E eu quero dizer a você que em dado momento, nem todas as coisas que Deus faz, Ele nos dará resposta. Uma das respostas mais doloridas de Deus para com a minha e a tua vida, sabe o que é? É o silêncio em meio às interrogações. E aí, meus queridos, nós vamos tentar perceber, à luz desse texto e à luz do contexto de Isaías, porque Deus mandou. Porque Deus, de fato, mandou ele ir ao povo. Vai, ouvi e não entendei, vede e não percebeis. Ele se tornar insensível o coração desse povo, endurecer os ouvidos e fechar-lhes os olhos para que não venham a ver com os olhos e os ouvidos, ouvir e entender com o coração e se converta e seja salvo. Mas se nós fazermos um paralelo com Salmo 115, analise comigo, Salmo 115, verso 4. Vamos lá, Salmo 115, verso 4. Vamos ver o verso 3. 115, verso 3 nos diz assim: no céu está o nosso Deus, tudo fez como lhe agrada. Prata, ouro são ídolos deles, obra das mãos dos homens. Diga comigo, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve, não é isso? Tem olhos e não vê, tem nariz e não cheiram, em suas mãos
em suas mãos não apalpam, os seus pés não andam, som nenhum sai de sua garganta. O que é que diz o verso 8? Repetindo, diga: torne-se. Ou seja, olha o que é que o Senhor está dizendo, o que produz a idolatria na vida do ser humano. Ele se torna semelhante ao ídolo. E o ídolo, meu querido, nós evangélicos sempre batemos na tecla em dizer que o ídolo só é imagem. Vamos supor, dentro da nossa liturgia a gente não tem nenhuma imagem de escultura, não é isso? E a gente olha para o católico romano e diz: olha, ali é idolatria. E de fato é, à luz da Bíblia. Mas o fato de ser idolatria naquela imagem, por se prostrar, por se beijar a imagem, por se venerar ela. Mas eu lhe pergunto, será se não há algum ídolo na minha vida que me torna tão insensível quanto a idolatria de uma imagem de escultura? E porque de fato Deus disse àquele povo: olha, vocês têm olhos, mas não conseguem enxergar com os olhos. Vocês têm ouvido, mas não conseguem o quê? Ouvir. Vocês têm coração, mas não conseguem o quê? Perceber. Por que tudo isso? Porque aquilo resultava da idolatria imposta, da idolatria reinante, predominantemente no coração daquelas vidas. E eu quero dizer a você que não é diferente nos dias de hoje. Eu fico pensando nos dias atuais, como as pessoas mais do que nunca são idólatras. Os ídolos de hoje, elas vêm com outra roupagem, mas é tão idolatria quanto no passado. Quantas pessoas são idólatras, como eu já disse, com aspecto físico. A ideia do culto à personalidade. Você já observou, dentro da seleção brasileira, não se fala em seleção, se fala em Neymar. Dentro do PT, não se fala no PT, se fala em Lula. Dentro, vamos supor, da igreja de Valdomiro, não se fala a igreja, vamos supor, mundial do poder de Deus, mas o homem do chapéuzão, o homem não sei de quê, não é isso? O homem, enfim, está observando que a instituição, as coisas, elas estão sendo diluídas, e o que estão evidenciando? As figuras de pessoas, e que pessoas estão sendo o quê? Venerada, idolatrada. E aí eu posso, juntamente com você, raciocinar: será que existe em mim, em você, alguma idolatria? Ah, pastor, eu lá sou idólatra, pastor. Mas talvez em muitos dos corações dos que estão presentes reine alguma idolatria. Reine alguma coisa que me torna realmente cego. Reine alguma coisa na minha vida que me torne insensível. Quer ver uma coisa que muitas vezes cega as pessoas? Vamos supor, pessoas que se acham tão sábios que são idiotas, são petulantes. Eles se acham tão sábios e ao mesmo tempo são, me desculpa a expressão chula, besta. Pessoas, vamos supor, já observar aquele tipo de gente que vive em função do dinheiro? Ele ajunta, no lugar de estar em Miami, em Veneza, não sei aonde, ele está juntando lá aqueles patufões de dinheiro, morfando, para depois o povo rasgar. Eu lá quero dinheiro eu quero dinheiro para comer bem, vestir bem, viajar. Viver a vida, meus queridos, que ela é tão curta. Investir no reino, nas pessoas, ajudar. Mas quantas pessoas não vivem? E não pense você que a avareza é só para os ricos. Tem pobre avarento. Tem pessoas aposentadas que ele ganha, vamos supor, o aposento, como eles dizem nesse mesmo linguajar, mas eu não sei que milagre eles fazem, que metade do dinheiro eles guardam. Nem coragem de comer tem. Quando vai ao mercado, a carne mais fraca compra. Isso é uma idolatria, isso é uma miséria, isso é um espírito de miséria, que precisa de libertação. Bem como aquele que ganha, vamos supor, 1.000 e quer gastar 3.000, também está errado. Mas o que eu quero dizer a você, eu quero pensar com vocês o que de fato seria algum ídolo erguido na minha vida.
Quantas pessoas não têm na sua denominação, no seu pastor, uma idolatria? Toca em toda coisa, menos na igreja dele. A igreja dele é a mais santa, é a mais perfeita. Todo mundo tem defeito e acha que a igreja dele é a igreja de Cristo. Idolatria. Vai ficar agarrado com as placas da igreja. Jesus vai levar o povo dele. Ou seja, são coisas que a gente precisa pensar. Ídolos que nós erguemos. E tantos ídolos da gente, vamos dizer, o orgulho é um grande ídolo. E é um dos grandes ídolos que eu digo a você, que a gente ainda tem a cara de pode dizer assim, eu não sou orgulhoso. Eu sou uma pessoa muito simpática. Eu não tenho orgulho. Cada um da gente mora algum orgulho, ou de uma forma ou de outra, que precisa ser arrancado, extirpado, né? Arrancado pelo, como é que diz, pela raiz. E você vê, meus queridos, que a idolatria pode resultar, ela pode trazer coisas, simplesmente 3 fatos que eu vou mostrar a vocês aqui, que ela pode produzir cegueira espiritual. Veja comigo o verso número 9 do capítulo de Isaías, capítulo 6, ele diz o que? Vai este povo e diz, ouvi e não entendeis, verdes e não percebeis. Isso mostra que, assim como os ídolos têm olhos, mas não veem. Alguém que tem olho e não vê é o quê? É um cego. E diz o provérbio popular, o pior cego é o quê? É aquele que vê, né? Que tem olhos, mas de fato não vê. E quantos de nós, talvez, não conseguimos enxergar as coisas como de fato deveria ser enxergado, né? Quantas pessoas não enxergam as coisas? As coisas estão óbvias, estão claras, mas eles não conseguem enxergar. Eu não vejo prova quanto a fulano. Eu não vejo defeito em fulano, né? Já observou aquele casal que o casamento dele é perfeito, o pastor dele é perfeito, o filho dele é perfeito. Eu sou diretor de uma escola, eu vou dar um conselho a uma irmã, falando de tal, tua filha, não, minha filha não, ela não, pode ser outra, a minha não. Isso é terrível. Amados, e sabe onde é que a gente mais encontra defeito? Na gente, só que a gente não consegue enxergar para a gente consegue enxergar no outro. É isso que Jesus deixou bem claro. Já observou quando ele diz assim, no lugar de tu tá tentando tirar o argueiro do olho do teu irmão, antes de tirar a trava no teu olho, nós sempre encontramos falha no outro, defeito no outro, mas eu, como ser humano, sou altamente chato, sou altamente insuportável, muitas das vezes, sou muitas vezes altamente desprovido dessa graça, que é necessário eu me enxergar. Só que eu boto o óculos lá e enxergo o que eu quero. E à medida que eu me enxergo, um cara, isso, aquilo, lá em cima, o meu ego incha. Já observou como as pessoas, não, fulano vai para a igreja, prepara uma palavra de autoestima para ele, diga que aquela pessoa mais bonita, né? Eu lembro que eu estava na igreja central, encontrei a irmã Fátima, que era, como é que diz, casada com o irmão Zé Luiz, que já foi vice-prefeito 2 vezes de Campina Grande. Encontrei a mulher, né, lá depois de algum tempo, encontrei ela assim, mas Fátima, como é que você está tão gorda? Aí me cutucaram assim, disse, como é que tu vai dizer, a Fátima não está gorda? Ela disse, que está gorda. Eu vou dizer a uma mulher que você está gorda só da minha qualidade, né? Aí eu disse, tá, irmã. Ela está mesmo, Zé Maria, mas eu vou fazer como é que diz? Academia, e Genato tentou enrolar. Só que as pessoas preferem, não, você está uma gata, né? Você está o bombado, né, cara? Se você está aí, Mas, meus queridos, só que a gente precisa muitas vezes entender, não significa que toda vez você vai dizer que a pessoa está esculhambado, não é isso não, mas em dado momento tem que dizer verdades, e as pessoas não gostam de verdade, aliás, nós não gostamos de verdades. Sabe por que nós não gostamos de verdade? Porque nós preferimos mais a mentira. Eu já ouvi de um grande, como é que diz, cara que trabalhava com marketing, trabalhava com venda, ele dizia uma coisa bem, Zé Maria, nós vendemos, se você for falar a verdade do produto, as pessoas não querem.
né? O produto tem esse defeito, o povo não quer. Agora, não, esse produto ele faz milagre. Já observou aquelas pessoas vendendo as pomadas geló reumatizante, Padre Cícero Romão Batista, não sei de quê, não sei, olha, cura até AIDS. E o povo quer. Chega Valdomiro com tijolo, não sei de quê, esse daqui é R$1.000, o povo quer. Se eu disser vocês, se quiser, de forma voluntária, vamos para o assentamento. Não, lá eu não prometi nenhuma bênção. Como é que eu vou abençoar, se eu não vou ser abençoado? E uma coisa eu aprendi, meus queridos, falar sobre idolatria. Nós achamos que as pessoas, vamos supor, idolatram, vamos supor, a figura, as pessoas são manipuladas, vamos supor, pelos políticos, manipuladas pelos chefes religiosos. De fato são, mas sabe qual é de fato o sonho daquelas pessoas que falam de temem? Um dia chegar no lugar de temem, para roubar tão quanto temem. Ou seja, a produção da minha idolatria é sempre se espelhada em quê? No ídolo. Aí eu quero ver assim, como é que alguém tem coragem de pegar um carro novo e dar de Macedo? Sabe por quê? Porque o sonho dele não é, na verdade, enriquecer de Macedo, é ser igual a de Macedo, tão enrolão quanto ele, ou talvez mais. Isso eu já enxerguei, já disse a vocês. Quantas vezes, vamos supor, já entender aquelas pessoas que são pobres na vida, marginalizadas, quando ela tem uma coisa, ela vai reproduzir pior do que fizeram com ela. É uma coisa impressionante. Ela foi pobre, foi empregada doméstica, aí quando é rica, aí o que fizeram com ela, quando empregada, ela faz pior do que com a outra. Ela não se coloca no lugar da outra, não, agora é minha vez de humilhar, é minha vez de massacrar. Isso prova o quanto a idolatria produz na gente o quê? Cegueira. E a gente precisa saber onde de fato nós estamos cegos. Amém? E aí a gente ignora quando Deus diz, olha, vai esse povo e diz, vocês têm olhos, mas não vão ver. Vocês têm ouvido, mas não vão ouvir. Vocês têm coração, mas não têm sensibilidade. Por quê? Porque o coração daquele povo estava dominado pela idolatria. Eles eram tão realmente cegos que eles não se davam conta, como o próprio Isaías disse, olha, eles pegam um madeiro, eles estouram o madeiro, metade do madeiro eles fazem uma fogueira, eles assam pão, eles fazem cozido. Depois que eles se esquentam da fogueira, daquela madeira, eles pegam a outra metade, faz um ídolo e se prostra diante deles. Olha, aqui é meu Deus. Olha como a cegueira é tão grande. E a gente ignora o idólatra da imagem. Mas quantas das vezes nós fazemos coisa que é tão insana? Já observou aquelas pessoas, já observou hoje, nos dias de hoje, que tem indivíduo que cuida mais dos animais. Os cachorros de hoje é mais cuidado do que gente. Já observou? Os cachorros vão para o pet shop, não sei o que, e ajeita a unha, e pode, não sei o que. Vai fazer uma feira, é uma feira para casa e a feira para o cachorro. E aí de dar uma lapada naquele cachorro, porque senão o mundo cai. Eu não estou dizendo que a gente vai agredir animal, não entenda isso. Eu estou dizendo como nós criamos ídolo. De cachorro, de gato, de carro. Já observou a qualidade de homem, de macho, que eu já disse, ele lama mais o carro, cuida mais do carro do que da esposa. A esposa, mas se eu fosse aquele carro para ser acariciado. Porque a idolatria dele é o carro. Não se pode ir num buraco, não se pode a poeira, não sei o que, misericórdia. Foi no carro quebrado, ele foi no assentamento mandar caro. Mas esse carro é para ser quebrado mesmo. Se é quebrado, emenda ele. Eu só estou dizendo para vocês N situações, meus queridos. Eu não estou mandando ninguém ser relatos, eu não estou mandando ninguém ser irresponsável, não. Eu estou dizendo que a gente tem que criar critério. Porque tanta mania, tanta coisa, e que essas manias, em dado momento, vira-se idolatria. E a gente não tem nem a sensibilidade de que somos idólatras. Nós estamos de forma tão, é como aquela pessoa viciada em rede social, que nem se dá conta que é viciado. Tem pessoas que são viciadas e não se dão conta. O cara passa, vamos supor, a madrugada,
fuçando internet, conversando besteira. Não, eu sou um cabo normal. Entendeu? Como é que você pode dizer que é normal que você passa metade da sua vida lá escravizado? São idolatrias pós-modernas, são ídolos que são erguidos, que a gente precisa fazer uma autoavaliação disso. Amém, meus queridos? Aí a idolatria pode produzir o quê? Pode resultar o quê? Diga, cegueira espiritual. A exemplo disso, nós podemos ver textos, vamos ver Romanos. Olha o que é que diz Romanos capítulo 1, rapidinho. Olha o que é que diz a complexidade de Romanos 1, capítulo 1, verso de número 18, diz assim, olha, a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Escute bem, diga, detém a verdade pela injustiça. Ou seja, o que é verdade, ele passa a ser injusto. E o que é injusto, ele passa a ser verdade, ou seja, a chamada inversão de valores. Hoje, o mundo é pautado na inversão de valor. Qual é o bom? O bom, na verdade, não é o cidadão do bem, não. O bom não é o heterossexual, é o flex. É o cara que pode ser homem hoje, amanhã ele pode ser transexual, depois ele pode ser bissexual, ele pode ser N coisas. Ou seja, não tem hoje mais algo fixo, algo sólido. Isso é terrível. Inversões, né? E você vê que é aquilo que a Bíblia diz, é tornar a verdade em mentira e mentira em verdade. E aí ele prossegue e diz, olha, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto com eles, porque Deus lhe manifestou. Diz assim, os atributos invisíveis de Deus, como assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido no meio de todas as coisas que foram criadas. Tais homens são por Deus indesculpáveis, ou seja, mesmo aqueles homens não tendo conhecimento pleno da revelação de Deus, mas eles não são tidos como, vamos supor, inocentes. Eles são o quê? Aqui é inexcusáveis, mas na minha tradução ou seja, não tem desculpa. Mesmo o indivíduo diz, não, eu não consigo ouvir, mas ele tem ouvido. Ele não tem, a Bíblia diz, quem tem ouvido o quê? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é ouvido em si, ouvido de forma cientificamente falando, biologicamente falando, mas o ouvido espiritualmente. E é isso justamente, a gente tem que enxergar com esse olhar espiritual, com essa audição espiritual, com essa sensibilidade espiritual, meus queridos. Mas a Bíblia diz que o idólatra, Deus o tornou o quê? Indesculpáveis. E ele diz o quê? Por que Deus tornou ele indesculpável? Veja o que é que diz o verso 21, por favor. Vamos lá? O 21. Escute bem, diz que eles tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus, mas lhe deram o quê? Não lhe deram graça, antes se tornaram o quê? Nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato, inculcando-se sábio, tornaram-se louco. Isso é a cara desse mundo. Já observou qual o conceito que as pessoas têm de arte hoje? De belo? Eu já contei aqui uma vez aos meninos numa escola dominical festiva. Eu, como estudante de letras, estudei linguística e outras coisas. E uma professora dizia algo bem interessante. Ela estava como é que diz? Como é que diz? Em um museu, não, como é que diz? Um negócio de arte, né? Exposição de arte. E tinha um bocado de caixa lá. Eu disse, não, eu parece que eu cheguei adiantado demais. Cadê como é que diz? A exposição. O povo ainda está arrumando a exposição. Não, a exposição está aqui, essas caixas. Aqui é arte. Outros chegavam, vamos supor, com um vaso sanitário no meio. Não, aqui é a arte. Ou seja, já observou as qualidades de arte? Já observou o que é que a Globo fez? Colocar Pablo Vittar como a melhor música de 2018. É uma aberração um troço desse.
Eu, por mais que canto desentoado, eu canto melhor do que Pablo Vittar. Quer dizer, Zé Maria está em primeiro lugar, Pablo Vittar. Aí, em segundo, Anitta, né? Aí assim, são coisas que não dá para você acreditar. E aí o que acontece? O que o texto diz o quê? Olha o que diz o verso 25. Inculcaram-se de sábio, o que? Tornaram-se o quê? Louco. O que é um louco? Um insensato. Se torna tão sábio, mas ao mesmo tempo são burros. A gente vive numa geração de idiotas, de pessoas que são, muitas dos estudos estão tornando as pessoas mais do que nunca emburrecidas. É uma coisa, não é só do Brasil, é uma instância geral. Antigamente alguém era mestre, era doutor, rapaz, ele falava 5 línguas. Era um cara de uma sapiência também. Hoje qualquer pessoa tem um doutorado, mas as qualidades de doutorado, de mestrado hoje, meu querido, prefiro o primário da minha mãe. E aí eu digo uma coisa aqui a vocês, né? Tudo isso produzido pelo quê? Pelo fruto da idolatria, dos ídolos erguidos. E aí, analise comigo, meu querido, o verso 23, vamos lá? O que diz? Mudar o quê? Analise o verso 25, rapidinho. Pois eles mudaram o que? A verdade de Deus em mentira. Adoraram e serviram a criatura mais do que o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Porque eles se tornaram insensíveis. Porque eles se tornaram cegos. Porque eles se tornaram realmente tendo ouvido, mas não conseguindo ouvir. Sabe por quê? Porque eles adoraram o quê? Mais o quê? Mais o quê? A criatura do que o Criador. Sabe o que quer dizer? Você vem para o culto. Vem para o culto, sim. Eu venho para o culto. Vem fazer o que no culto? Vem fazer o que no culto? Adorar. Mas aí se Zé Maria não der a oportunidade, a teta para louvar, pronto. Ele já emburrar. Saí da igreja porque eu vim para o show. Vim para o palco, né, Juarez? Juarez usa esse termo aí, né? Veio para o culto de adoração. O adorador não é você, o adorador sou eu, o adorado é o Senhor. Amém? Como as pessoas dizem que vem adorar, mas quando não tem a oportunidade, eles se acham emburrecidos, eles se acham, como é que diz, desconsiderado. Isso mostra que a adoração não é para Deus, mas é para si. E quantas vezes a gente faz as coisas para nós? Já observou, pessoas vão tomar um banho, no Facebook, vou tomar um banho, né? Tudo que faz, como xerém com tripa, aí bota lá Rapaz, eu sei que é bom você, de vez em quando, soltar umas brincadeiras, mas a sua vida, as pessoas pegam uma foto, como eu sempre digo a vocês, uma foto seminua, ele expõe numa rede, é muito melhor você expor na 1ª de abril, você não sabe a dimensão que tem aquela foto. Isso tudo mostra o quê? Que diz o texto, eles adoraram o quê? Mais a criatura do que o Criador, ou seja, o foco é para quem? Para a criatura. Só que para a Bíblia diz que o foco tem que ser para o Criador. Tudo isso que eu estou dizendo a vocês pode ser um princípio de idolatria. Pode ser rachões na nossa vida. Não, pastor, eu não sou idólatra, não, pastor. Eu ponho, mas eu nem me importo. Mas em vez de olha, eu tenho 10 curtidas. Olha, já estou com raiva de Cássio porque não compartilhou, já não é meu amigo, vamos excluir. Você se preocupa quantas curtidas teve, quantos compartilhamento, enfim, e são coisas estranhas, que a gente só procura evidenciar, como é que diz, somar o nosso ego. Amados, a gente tem que pensar nos princípios que podem nos produzir insensível, amém? E causar isso que o Senhor disse bem claro aqui, onde ele diz o que? Olha, torne-se o que? Insensível. O verso 10 do texto, Romário, por favor, para a gente encerrarmos. O verso 10 do texto. Isaías 6,10. Olha a complexidade disso daqui. Vamos lá.
Vamos lá todos juntos? Diga-se, entenda com o coração e se converta e seja sarado. O que vai produzir no coração do idólatra é insensibilidade. E essa insensibilidade vai resultar na sua perdição. Isso é terrível. Isso é terrível, que tudo isso que a gente acha brincadeira, que a gente diz, não, eu não tenho idolatria. E eu sempre digo, o que é idolatria? É tudo aquilo que eu tiro a primazia de Deus. Tudo que eu, vamos supor, entre Deus e o trabalho, entre Deus e a família, entre Deus e a igreja, entre Deus e o dinheiro, qualquer coisa, se você não quiser encarar dessa forma, você está seriamente enquadrado a se tornar insensível. E essa insensibilidade produzirá em você, sabe o quê? A perdição eterna. Que Deus possa nos abençoar e nos livrar de tão grande pecado. Pecado esse que pode nos afastar eternamente de Deus. Amém? E nunca esqueça, não existe pecadinhos, pecados e pecadão. São coisas que a gente diz, não, pastor, é uma pequena idolatria. É uma pequena egolatria. Isso aqui, não. Tudo aquilo que me distancia de Deus é pecado. E eu preciso dizer, como disse Isaías, ai de mim. Não é isso? Sou um homem de lábios impuro e habito num povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Sabe qual é a minha oração? É que assim como Isaías recebeu de Deus a brasa viva, tocada nos seus lábios, sino de purificação, essa purificação venha sobre minha vida, sobre a tua vida. E lembre-se que Isaías disse, antes de dizer, ai de mim, não, ai do povo, ele disse o quê? Ai de mim. Se existe alguém que pode ser idólatra aqui nessa noite, quem é esse alguém? Quem é esse alguém? Quem é esse alguém? Sou eu. Nunca diga como Pedro, todos podem negar, menos eu não. Se existe algum possível idólatra, Senhor, serei eu esse idólatra? Onde eu estou a idolatrar? Eu preciso tirar os ídolos e adorar unicamente ao único que é digno de honra e de louvor. Você pode aplaudir o que merece honra. Só Ele e unicamente Ele. Amém?